Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos amigos que nos visitam também. Que todos nós possamos se sentir bem na casa do Senhor. Não sei como foi o dia de cada um, mas para mim o dia foi bom. Fiquei em casa descansando. Brinquei bastante com meu filho hoje. Mas que espero que o dia de todos possam ter sido bom, né? Isso não foi tão bom. Temos um Deus que nos ajuda. Para dar início a esse culto, vamos nos colocar para ir cantar o hino 402. Fala a minha alma. Minha alma, ó Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido,
eis um Salvador. Amém. Com esse pensamento de falarmos com Deus, vamos nos colocar de joelhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, primeiro da semana. Aqui agora se encontramos na Tua presença. Queremos pedir, Senhor, perdão dos nossos pecados e que o Senhor possa purificar nosso coração, nossa vida, Pai. Como acabamos de cantar, viemos aqui para ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, que possamos perceber o tempo que vivemos e o que precisamos fazer para estar cada dia mais próximos de Ti. Obrigado, Senhor, porque aqui é o melhor lugar do mundo. Nos ajuda, Senhor, como Teus filhos, possamos crescer na Tua presença para que possamos repartir aquilo que vamos aprender hoje com as pessoas que precisam lá fora, Pai. Aqui também temos esses irmãos que a gente sabe que essa vida neste mundo aqui é meio complicada. O Senhor conhece, Senhor, que vai no coração de cada irmão. Ajuda, Senhor, nas suas necessidades e aquilo que eles precisam, Senhor, que o Senhor possa falar com cada coração, pois acabamos de cantar e pedimos isso, Pai. Também, Pai, aqui temos amigos que foram convidados e aqui estão, porque o Espírito Santo já o trouxe, Pai. Ajuda também que eles possam sentir e ouvir a Tua voz. Pai querido, também sobre o pastor que vai trazer a mensagem, pedimos a porção dobrada sobre os seus lábios, que ele fale daquilo que cada irmão está precisando, Pai. E que nós não sejamos somente ouvintes, mas sejamos também praticantes daquilo que vamos ouvir. Purifica, Senhor, a Tua igreja. E o pedido especial é o batismo com o Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, a cada um de nós, que possamos andar humildemente no Teu caminho, Pai. Purifica a Tua igreja. Suplicamos isto em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje passamos um dia gostoso, temperatura boa, graças a Deus. Neste momento, iremos ter o nosso momento de agradecimento. Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas também. Nós temos um coração grato, graças a Deus. Sabemos reconhecer o que vem de Deus, que tudo vem de Suas mãos, né? Apesar, às vezes, de algumas turbulências, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Neste momento, iremos cantar o hino 477. E aqueles que tiverem suas ofertas como agradecimento ao Senhor, possam trazer aqui à frente. Pai querido, canção da vida, né? Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao Teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração.
obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. A irmã passou para mim ali o pastor Maximiliano. Ele está na UTI lá em Cuiabá. E a família está angustiada como qualquer pessoa ficaria nessa situação. E de lá está pedindo oração para a gente orar aqui. E eu pedi para o irmão Levi, pastor Luiz Maximiliano. Vamos ajoelhar então? Santo e eterno Deus, nosso Pai Celestial, que habita nos céus, agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos concede. Estamos aqui prostrados, reconhecendo que tudo emana do Senhor, e sem o Senhor nada poderíamos fazer. É o Senhor que nos sustenta. Obrigado, Pai, pelo primeiro dia da semana que já está se passando. Também pedimos ao Senhor que dê para nós uma semana boa, tranquila, livre-nos de tudo que é perigo, tudo que é mal. Querido Deus, também peço ao Senhor que o Senhor, onde estiver, pastor Luiz Maximiano, que o Senhor abençoe e proteja ele. Que o Senhor opere um grande milagre na vida dele. Senhor, tudo emana do Senhor. E sabemos, Pai, que nada é impossível para o Senhor. Que o Senhor conforte o coração dessa família, Pai, onde é que estiver, meu Deus. Abençoe também nossos ofertantes, nossos dizimistas, meu Deus. Que o Senhor esteja resplandecendo seus olhos sobre cada um de nós, Pai. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Neste momento vou chamar o Renato, ele vai ter uma mensagem musical. Que o nosso louvor seja para a honra e glória de Deus. Amém. Boa noite a todos. Feliz semana e que a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém? Onisciente Deus, sabe de tudo que é meu, sonda os mistérios do meu viver. Onipotente Deus, dono de toda força, nada compara ao teu poder. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim,
totalmente digno para mim, incomparável. Onipresente Deus, dono do espaço e do tempo, sei que agora estás aqui. Eu sei que estás aqui junto de mim. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. És totalmente amável para mim, totalmente justo para mim, totalmente digno para mim, incomparável. Totalmente amável para mim, justo de mim, digno para mim. Amém? Bonita canção, não? Que Deus seja louvado mais uma vez. Quero contar para vocês uma coisa que eu fiz errado. Vocês não espalhem, tá? Apesar que está filmando ali na internet. É um problema de falar aqui. Sai tudo, o mundo inteiro fica sabendo o que eu fiz, né? Sabe, eu gosto muito de construção. Quando a igreja está em construção, a minha cabeça fica girando em todos os projetos e tal. E há algum tempo eu era solteiro ainda, eu não era pastor naquela época. Eu era membro ali da igreja do Jardim Paranaense. E o pastor da União, do Departamento Jovens, estava pregando na nossa igreja e me convidaram para ir à frente. Acredite, eu já fui jovem um dia. E eu estava acompanhando ele lá. Mas enquanto ele estava pregando, irmãos, deve ter sido muito bonito o sermão dele, mas não tenho nem ideia que ele falou, porque eu estava distraído. Essa é a parte ruim que eu estou contando para vocês. Então eu estava sentado assim no banco da plataforma, e a igreja estava em construção. Hoje ela está pronta lá, mas na época em construção. E nós estávamos numa fase de acabamento, e nós tínhamos que colocar lustres na igreja, colocar uma iluminação mais bonita. E quem mexe com construção, tanto em casa quanto na igreja, sabe que não é barato, é caro, né?
Então você começa a fazer umas continhas já para ver se vai dar e tal. E eu preocupado porque não teria dinheiro, comecei a contar, mais ou menos assim, né? Tem 1, 2, 3, sem o dedo, né? Só com o olho, né? 1, 2, 3, 4, 5, e olhando. E aquelas lâmpadas lá são de 150 watts. E eu olhando, contando, não, mas aí isso vai ficar caro. E se fosse assim, eu olhando assim, e o pastor pregando. E eu com a Bíblia aberta no texto que ele disse. E dentro de determinado momento ele falou, vamos ler a passagem tal. Irmão, você que está com a Bíblia aberta, lê pra gente. E quando eu peguei a Bíblia para ler, olhando aquelas lâmpadas, com aquelas bolinhas pretas assim, sabe? E não enxergava, comecei a gaguejar, né? Ele é aqui, não é aí, não. Ele lia de volta e eu tentando acertar o negócio, mas eu li tudo errado. Ele olhou, puxa vida, pensei que tinha estudo, mas é analfabeto. Não enxergava nada. Não tem uma coisa mais triste, não, existe coisas mais tristes, mas uma das coisas bem tristes é não poder enxergar, viu? E você poder enxergar e não estar enxergando é terrível. E algo atrapalhando a tua visão, assim. Você acha que eu ia contar para ele que eu estava contando lâmpada? Eu não, fiquei quieto, preferia passar por analfabeto, que era melhor. Mas a quantia de pessoas que existe no mundo, felizmente, e por causa do desenvolvimento da ciência, do cuidado na gestação, está diminuindo, mas há um número grande de pessoas que são completamente cegas, né? Não enxergam nada. Quando elas não enxergam, elas perdem algumas coisas da vida. Vamos pegar uma coisa simples. Perde de ver aquilo que você não queria para hoje. Perde de ver a chuva. Você ver chuva o tempo todo é ruim, mas de tempo em tempo ver chuva é lindo. Perde de ver o céu azul num dia ensolarado. Perde de ver uma flor que Deus criou. Perde de ver, vamos imaginar que você pôde viajar às cataratas do Iguaçu. Quem já viu? Viu. Quem não viu, fique olhando pela televisão uma foto e o coitado do cego nem isso consegue. Não enxergar é uma coisa muito ruim. É bom a gente poder enxergar. Outro dia eu estava, já faz tempo isso também, eu era recém-casado. Tinha acabado de casar. Estava na esquina de casa assim, chegou um senhor com deficiente visual, cego, e me pergunta, escute, aonde fica a rua tal? E eu disse para ele, olha o jeito bom de indicar. Você vai para cá assim, vira para este lado e vai até o fim e pega para o outro lado aqui, tá bom? Ele, tá bom, e foi, tadinho, foi tudo errado. Eu, não, para o outro lado, para cá, ele dizia, tadinho. Mas não fiz por maldade, fiz por ignorância mesmo, né? Aí quando eu vi que eu tinha feito esse negócio tão errado, eu peguei no braço dele e falei, ó, você vai até aqui e vira aqui, agora é só seguir a rua, pronto, coloquei no caminho certo. E, puxa vida, foi um erro meu, mas pensa, todo dia você ter dificuldade de não poder ver. Eu tenho anotado aqui umas datas, 1647, lá na cidade de Nimes, na França, um doutor chamado Dr. Vicente de Paul de Argent, Dom Argent. Ele fez o primeiro transplante de córnea do mundo. Eu fiquei espantado com essa data, né? Imaginava que era 1800, 1900, 1647. Como é que ele conseguiu fazer com a ciência que tinha naquela época? Mas ele conseguiu. E ele, transplante de córnea, que você sabe, né? Tirou a córnea de alguém que havia falecido, transplantou para um cego, e não é que o homem passou a enxergar sem condições nenhuma, mas passou a enxergar. Conta-se a história. E conta-se que quando ele passou a enxergar, ele começou a ver os problemas do mundo. E não gostou. E ele disse, eu era mais feliz quando eu não enxergava. E pediu para o médico, eu quero ficar cego de novo. E o médico falou, de jeito nenhum, você pensa que eu sou louco? Eu não vou fazer você ficar cego. Você fez eu enxergar, vai fazer eu ficar cego. Ele, não vou. E procurou a justiça. A justiça disse o seguinte, olha, ele era cego, se ele quer ficar cego, você vai deixar ele cego de volta. E foi obrigado a fazer a cirurgia, o médico. Aí veio a frase, o pior cego é aquele que não quer ver. Daí vem essa frase. Como que pode, né? Alguém não quer ver. Mas é interessante que no mundo físico, vamos dizer assim, existem pessoas que não enxergam. Mas no mundo espiritual também tem. Não vê, não enxerga, não presta atenção no que está acontecendo. Nós sabemos que Jesus ele fez diversas curas. E entre as diversas curas,
diversos cegos foram curados. Um deles foi Bartimeu. Esse não era dos piores cegos, ele queria ver. E eu gosto dessa história de Bartimeu e dos outros também, mas eu vou falar de Bartimeu porque Bartimeu só ouviu falar de Jesus, nunca viu Jesus. Ele nunca viu porque nunca viu nem que tivesse olhos, porque não ficava perto dele. Mas ouvia falar e falou, mas se este homem tem curado tais pessoas, eu quero ser curado também. E de tanto ouvir, um dia, Jesus não é que passa perto dele. E ele escuta o barulho, e desse barulho que está escutando, ele pergunta, o que está acontecendo? Que barulho todo esse? Alguém diz, é Jesus, Jesus de Nazaré, está entre nós aqui. Ele falou, não acredito que está entre nós, então lá em Jericó, olha, eu vou atrás. Aí você conhece a história, né? Ele gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, gritando e pedindo para ser curado. E até que Jesus se aproxima dele, o toca, e este homem teve um privilégio melhor do que nós ainda de podermos ver. Ele viu Jesus, literalmente falando, abriu os olhos, na frente dele estava Jesus. Este homem, ele foi curado porque pediu para Jesus para ser curado. Outro também acho que seria. Mas ele pediu não só por ser curado, porque ele confiava em Jesus, tanto que ele dizia, Jesus, filho de Davi. Ele estava de coração aberto ali, querendo que Jesus o curasse, e Jesus o curou. Abriu os olhos dele. Mas esses olhos abertos foram abertos fisicamente e espiritualmente. Porque este homem e os outros que a gente encontra na Bíblia, eles saíram divulgando quem era Jesus, o que Jesus havia feito com ele. E ele disse, eu vi Jesus. E ele poderia dizer, não vi só com os olhos, mas vi com a fé também. Está com a Bíblia? Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler com você aqui alguns versículos deste capítulo. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Eu vou ler apenas e a gente vai conversar pelo que leu. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O texto diz o seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de pesares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. De passares, desculpe. Verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, e não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou-lhe os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, ele achava que havia uma traição, sendo que era o profeta Eliseu que estava dizendo aonde ele estaria. Verso 12, e respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que faltas na tua câmara de dormir. Desculpe. Então disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15, e tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Já vou continuar lendo. Então vamos pegar a história. Primeiro, o rei da Síria atacou com seus soldados. Eliseu avisou o rei de Israel, cuide, não passe naquele lugar, e preparou tudo, e toda a armadilha da guerra que a Síria preparou não deu certo contra Israel. O rei de Israel achou que havia traição, e alguém disse, não há traição. É que lá eles têm um profeta, e tudo que o senhor combina por aqui, ele fica sabendo. Deus dele lá avisa, e ele avisa o rei. Então tá, então eu quero prender este. E neste lugar estava Eliseu junto com o auxiliar dele ali, o moço, como é tratado aqui no texto,
E quando ele vê as tropas todas, não contra Israel como um todo, mas contra eles, só os dois. Só Eliseu, na verdade, mas quem estivesse junto, ia. E o moço ficou desesperado. Interessante, né? Ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era Eliseu em relação a Deus, sabia que Deus estava cuidando da nação inteira, porque não cuidaria do seu profeta? Mas ele tremeu, ficou com medo. Agora o verso 17, por favor, irmãos. Então, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só o que ele viu. Ele viu, quando ele não estava os olhos abertos pelo Senhor, ele só via Eliseu sozinho contra todo aquele exército. Mas quando Eliseu orou, Senhor, deixa ele ver o que está acontecendo. E Deus deixou, ele enxergou um imenso exército preparado contra a Síria. Esse texto eu coloco aqui, irmãos, porque hoje nós estamos vivendo numa época em que depende totalmente a nossa confiança no nosso Deus. Ou confiamos em Deus, ou sinceramente não tem por que continuar no mesmo caminho de fé. Só vivemos na confiança do Senhor. E quando a gente se depara com problemas, e olha, me desculpe, mas nós temos problemas. Tem gente que acha que não tem, que virou cristão, agora tudo perfeito. Isso não é verdade. Nós temos problemas. Algumas coisas melhoram porque estamos com Deus, algumas coisas diminuem, mas todos os problemas não vão acabar. Haverá sim inimigos. Vamos colocar como no texto bíblico, né? Haverá, e se não for uma pessoa, será o próprio Satanás armando situações, complicando, lhe trazendo tristeza. E algumas pessoas chegam ao ponto de dizer o seguinte: olha, acho que eu não vou mais para a igreja. Alguma coisa está errada na minha vida. Deus não gosta de mim. Eu estou desanimado, eu não vou mais. Eu não sei, mas se coloca no lugar de Eliseu. Ele estava com o exército protegendo ele, ele dissesse: não, eu vou embora, vou sair daqui. Aí ele ficaria sozinho, sem o exército que estava ali protegendo. Então, quando nós estamos vivendo com Deus, nós precisamos ter os olhos da fé abertos. E olhos da fé abertos não significa ver anjos, ver exércitos, ver proteção. Olhos da fé aberto significa confiança no Senhor. Coração por confiança. Está acontecendo isso? Deus me disse, faça assim. Faça então. Vou pegar um exemplo. Deus disse na Bíblia que eu devo de guardar o sábado. O que eu devo de fazer? Guardar o sábado. Tenha dúvida. Ok. Mas chega um dia, alguém fala para você o seguinte: você precisa vir trabalhar sábado. E você diz: não posso, sou adventista. E ele diz o seguinte: se você não vier, você está desempregado. O que faz? Eu já vi gente que foi, que não confiou no Senhor. Mas o que diz a palavra de Deus e toda a nossa fé? Confia no Senhor. Ele está lhe dizendo: eu estou cuidando de você. Nada que esteja te acontecendo está saindo do meu comando. Continua no comando. Eu continuo lhe protegendo. Pode perder o emprego? Pode. Mas eu lhe pergunto: qual foi a última vez que você viu um adventista pedindo esmola? Dizendo: me arruma um pão que estou com fome. Você viu alguma vez? A pessoa passa assim perturbações, mas Deus continua cuidando. Eu nunca vi. Eu já vi alguns irmãos se reunirem e levar lá uma cesta básica para alguém, mas ele não foi esmolar, foi porque os irmãos foram usados por Deus. E tem tantas histórias de pessoas que estavam com dificuldades plenas e alguém vem e traz ali uma cesta básica, uma comida especial, até dinheiro traz. Eu sei de alguém que tinha tudo, menos o gás, e alguém bateu na porta: por acaso está precisando de gás? Porque eu estava passando em frente aqui e senti que você precisa de gás. E entrega o gás. Deus tem agido assim de uma forma, para quem, irmãos? Para quem confia no Senhor. Quem não confia no Senhor não consegue ver as bênçãos de Deus. Quando eu estou caminhando do lado do Senhor, eu enxergo que Ele cuida de mim. Mas eu queria lhe pedir para você entender que abrir os olhos também não é só nesse sentido de Deus vai cuidar de mim, mas há uma outra coisa. Se a gente não abrir os olhos, não prestar atenção no que está acontecendo no mundo, não vemos, não enxergamos os sinais da volta de Jesus.
Tem sinais da volta de Jesus hoje, irmãos? Tem? Vamos fazer uma listinha agora? Me diga aí, qual é o sinal da volta de Jesus? Me ajude. Um sinal, qualquer um. Terremoto, que mais? Guerras. Enchente aí, esses maremotos todos aí, que mais? Tsunamis. Alguém falou doenças, né? Pestes. Falsos profetas, violência. A irmã está tentando falar, eu não escutei agora. Violência, que mais? Falta de amor, o amor esfriou no mundo. Tem sinais, não tem? Eu vou dar um sinal para vocês agora que a gente quase não presta atenção. Diz que quando falassem de paz, viria o fim. Estão falando de paz ou não estão? Todo dia tem essa informação. É estranho, né? Eles botam uma camiseta num jogo de futebol, paz, e o mesmo está com a camiseta batendo no outro. Mas que estão falando de paz, estão. Agora você encontra ali na ONU, por exemplo, na reunião das Nações Unidas, o tema é paz. Eles estão ao ponto seguinte: tal país está querendo fazer guerra. Quem é o governante? É tal ditador. Vamos matar esse ditador, porque tem que ter paz. É a meta do mundo agora. É a meta. Não tem mais guerra. Economicamente falando, é o seguinte: guerra traz prejuízos porque você não pode vender e comprar de determinados países. Então, se tem alguém que quer guerra, nós vamos invadir esse país e vamos acabar com o que está acontecendo e vai ter paz. Esse é o tema de hoje. Esse é o tema. Então a gente fala, há guerras, há violência, há violência. Mas o assunto é paz, e a Bíblia dizia isso já. Quando houver falar em paz, vem o fim. E é isso que nós estamos vivendo. Então, volto a falar lá na questão do sábado. Você está lá numa provação. E agora você fica pensando o seguinte: será que vou trabalhar? Será que não vou? E decide ir. Mas não conseguiu enxergar nem que Deus está cuidando e não conseguiu enxergar que Jesus está chegando. Porque os sinais estão apontando para isso. Quando Jesus virá, eu não sei, eu nem devo tentar anunciar uma data aqui que a Bíblia me proíbe. Mas tudo indica que é logo. Quando é esse logo? Não sei quando é esse logo, mas é logo. Está no processo. Quando Deus quiser que Jesus volte, que for o plano deles ali, que eles se reuniram, ele pode voltar. A profecia já está cada dia mais acentuada, mais detalhes sendo feitos. Então, que eu quero que Deus me faça abrir meus olhos para ter os olhos da fé, sim, eu quero para você também. Mas quero também para todos nós que os nossos olhos sejam olhos atentos para os sinais da volta de Jesus. Não podemos estar distraídos. Não podemos estar vivendo dias assim, tranquilos, outro dia a gente vê isto. Não, é agora, Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, me ajude agora, irmãos. Eu já sei que ele está voltando, você também já sabe. Como deve ser minha vida como cristão? Em relação a essa preparação, o que é estar preparado para a volta de Jesus? Reavivamento e reforma, minha vida estar corrigida dentro dos princípios de Deus, que mais? O que é eu estar dentro, pensando Jesus está voltando? Diga, Lília. Pedir perdão, se tiver para quem pedir perdão, né? Que pode ser que não precise, mas se tem que perdoar e pedir perdão. Que mais? Volta a Jesus. Viver em comunhão. Se sabe que era isso que eu queria chegar, irmão. Levar o máximo de pessoas para o céu. E aí nós temos um programa que está até aqui nas minhas costas, aqui, né? Jesus, o pão da vida. Dia 27. Domingo à noite, nós vamos ter aqui toda a programação. E a partir do dia 28, o pregador será o pastor Paulo Rojaime. Quem conhece, ele vai estar aqui, já trabalhou nesta região. No dia 27 ele não pode, porque lá no campo dele tem quadrienal. Mas a partir de 28 ele vai estar aqui. Se a gente sabe que Jesus está voltando, o que eu tenho que fazer em relação a esse assunto? Anunciar. E como anunciar? Bom, a gente tem alguns passos, mas um dos passos é convidar alguém para vir aqui no programa, para que ela possa ter condições de escolher se vai seguir a Deus ou não vai. Mas pensa um pouquinho, irmãos, comigo. Digamos que você morasse numa região que tivesse uma represa. Ok? E nesta represa, você passando por perto, viu que a represa estava para estourar e vai inundar tudo onde você mora. Então você chega para a tua família, para o teu filho, para o teu marido, seja quem for, para a tua esposa, filha, mãe, pai, você chega ali e diz assim: escute,
vamos embora porque eu acho que vai estourar a represa. E alguém diz, não vai não. E aí você fala, então tá, mas eu estou indo porque eu não vou ficar aqui. Assim que você fala? Não é, né? Não é de nenhum. Normalmente é nos gritos, no desespero. Vamos embora. E alguém fala, não, espera um pouquinho, espera nada, vamos de uma vez. A represa está estourando, não é assim? Nós temos pressa. E algumas vezes, se alguém entra numa situação dessa e tem força para isso, pensando num homem, numa criança, numa pessoa mais fraca, o que ele faz? Ele carrega, vai à força e que vá gritando, faça o que você quiser, mas você não vai ficar aqui, porque aqui você vai morrer. E você sabe que quando alguém morre numa enchente como essa, apenas morre. Quando Jesus voltar, se ele for fiel, ressuscita e vive eternamente. Mas quando alguém morre na vida espiritual, só volta para morrer de novo. Mas para viver eternamente não volta. Então qual morte é a pior? É a espiritual. Nós não podemos estar vivendo sossegados. De jeito nenhum. Sossegados não. Podemos sim viver calmos, tranquilos pela fé, pelo amor que Deus nos dá, pela confiança que nós temos nele. Nesse sentido sim. Mas no sentido de, não, outro dia eu faço. Você encontra muitas situações, por exemplo, declaração de imposto de renda. A pessoa tem, não sei quantos período grande, vários dias. Qual é o dia que superlota de gente declarando? O último dia. Você tem uma conta para pagar. Digamos que todo dia 10 vence as contas. Que dia as pessoas pagam? Dia 10, né? A gente tem ali uma inscrição de um vestibular para fazer. Quanta gente faz a inscrição? Que dia faz? O último dia. Temos acampamento na igreja. Que dia que faz a inscrição? Mas a vida espiritual, deixar para a última hora não é muito inteligente. Não é muito inteligente de nenhum lado, né? Você tem que fazer sempre organizadinho, preparado. Mas na vida espiritual você fala, outro dia eu falo para ele, mas você consegue falar para um monte de gente de uma vez só? Não consegue? Cada dia da nossa vida é importante para falarmos com as pessoas que Deus cuida delas. E se for necessário, ora a Deus e fala, Senhor, abre os olhos desta pessoa para que enxergue que situação que está vivendo, que Jesus está voltando, que precisa mudar. Nós orarmos, abra os olhos dele. Abrir os nossos olhos para nós sabermos em que caminho andar e abrir os olhos daquele que amamos, que gostamos, que queremos que seja salvo, para que ele seja salvo também. Então eu vou lhe dizer, irmãos, vir à igreja, voltar para casa e não compreender o processo espiritual que estamos vivendo é cego espiritual. Vir à igreja, voltar para casa, não falar para alguém que Jesus está voltando, eu estou usando esse termo porque mais resumido, você poderia falar de outra forma, mas explicar as verdades de Deus a alguém é cegueira espiritual. Vir para a igreja, voltar para casa, e assim que tem seus problemas, entra em desespero. Não digo que você não possa ter angústia, acabamos de orar por alguém que está em angústia, inclusive a esposa do pastor ainda. É normal. Mas aquela situação assim, não tem saída, minha vida vai acabar, eu não sei o que faço, e abandonar a fé é cegueira espiritual. Então é o seguinte, eu vejo, espiritualmente falando, os anjos do Senhor estão aqui conosco. Estão ou não estão? Estão ou não estão? Estão. Eu vejo espiritualmente falando, o Espírito Santo está aqui conosco, nos guiando. Está ou não está? Eu vejo espiritualmente o sangue de Cristo sendo derramado por nós e sendo todos nós perdoados. Está isso acontecendo ou não está? Está. Mas algumas pessoas acabam vivendo como que é mais importante determinada festa, é mais importante determinado programa de TV, é mais importante a conta que vai pagar, o trabalho que vai fazer. Eu não estou colocando algumas coisas como importantes, são importantes, mas não mais importante. Mais importante é a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. E alguém diz assim, mas eu não quero ver essas coisas. Outro dia alguém me disse, a pessoa me disse isto, não é uma ficção, alguém me disse. Eu perguntei, você já leu o livro Conselhos sobre Regime Alimentar? Não. Por que você não lê? Porque você vai ter informações boas sobre cuidado da saúde. Ele disse, não. Deus diz que o tempo de ignorância ele não considera. Se eu não ler, eu sou ignorante, eu não vou ler. Me falou sério ainda, não falou brincando. Não quero aprender.
Tem dia que a gente não quer aprender mesmo. Eu lembro quando eu era menino, pequenininho que eu era, falei para minha irmã, ei, deixa eu fazer o arroz. Minha irmã boazinha me ensinou a fazer o arroz. Que inventou, todo dia tinha que fazer arroz, até hoje eu faço arroz. Aí minha mãe falou para mim assim, faça feijão também. Não sei fazer feijão. Vem cá que eu te ensino. Desculpa, mãe, mas não estou a fim de aprender não. Mas eu já aprendi, continuo fazendo feijão. Mas você não querer aprender é uma coisa assim, ilógica. Ilógica no sentido espiritual. Como você não quer saber alguma coisa? E eu vou voltar na frase que começamos. O pior cego é aquele que não quer ver. Como não quer ver? Você entende a seriedade espiritual que estamos no passo que estamos andando hoje na sociedade? Aqueles que não são tão jovens assim, sabem que há tempos atrás a conversa era que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Só se dizia isso. O ano 2000 passou, já estamos em 2013, caminhando para 2014 e o mundo não acabou não. Continua por aí. Eu estou falando acabar é explosões e tal, não estou falando de volta de Jesus. A sociedade, ela vai andando, mas os sinais da volta de Jesus, o que a gente falava para a igreja lá em 99, antes de 2000, é brinquedo perto dos sinais que está acontecendo agora. É uma questão de ver, de enxergar e entender que nós não estamos aqui agora vivendo dias assim, como alguns estão indo na igreja, pedindo milagrezinhos para sua família, pedindo dinheiro para sua casa. Nós estamos num processo que dinheiro não tem valor, porque vai tudo se queimar, tudo se acabar. O que tem valor mesmo é Cristo na nossa vida, porque vamos viver com Ele eternamente no céu. Então, o que é o meu pensamento para mim e para você? Eu me coloco nessa lista aqui. De vez em quando a gente tropeça e vira um ceguinho também. O meu pensamento para todos nós é que Deus deixe os nossos olhos abertos. Que a nossa vida seja andar ao lado dEle. Confiar com Ele. Se for o caso, esticar a mão, estender a mão para o Senhor. Ser usado pelo Senhor. Ser o instrumento do Senhor. Não só ser salvo, mas ser um instrumento, Deus usando a minha vida. É engraçado essa frase, ser usado, aí na rua ser usado é coisa ruim. Mas aqui na igreja ser usado por Deus é coisa maravilhosa. É a bênção. Quem for usado por Deus é o abençoado. E se nós tivermos os nossos olhos da fé abertos, Deus me usa hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, nem que seja só para um sorriso. Mas Deus me usa. E usa você também. Mas se a gente se entregar para Deus, deixar o Senhor. O que eu gostaria então? Olhos abertos, vida transformada, Jesus voltando e vivendo eternamente com Ele. Que Deus os abençoe a todos nós. Amém. Distante, tão só, neste mundo andei, sem saber o porquê de eu estar aqui. Com os olhos da fé, comecei a enxergar e ver que aqui nunca foi meu lugar. Já cansei de tentar construir o meu lar e sentir que ainda estou tão distante. Hoje o meu coração não está onde estou, e é Ele quem diz onde está o meu lar. Peregrino eu sou e desejo voltar. Quero voltar ao lar. O meu sonho maior é deixar de sonhar, poder voltar
para os braços do Pai. Quando olho ao redor, reconheço meu Deus pelas coisas que fez por cuidar de mim. Seu amor me alcançou, mesmo sem merecer. E agora eu sei que já posso voltar. Peregrino eu sou e desejo voltar. Quero voltar ao lar. O meu sonho maior é deixar de sonhar, poder voltar para os braços do Pai. Peregrino eu sou e desejo voltar. Quero voltar ao lar. O meu sonho maior é deixar de sonhar, poder voltar para os braços do Pai. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Amado Senhor, nosso Deus, com os olhos da fé queremos ver toda, Senhor, a Tua obra para a nossa vida, Senhor. Queremos confiar em Ti. Queremos a todos os dias estarmos depositando em Ti a confiança, o aprendizado que temos da Tua verdade pela Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo, que ele possa ser aplicado todos os dias em nossa vida, Senhor. Que o nosso comportamento de fé seja aceitado por Ti. Que sejamos exemplo para outras pessoas, para que elas possam também enxergar o que o Senhor está preparando para nós. Possam perceber que Jesus Cristo está voltando. Eu quero lhe pedir, Senhor, usa-nos a todos como instrumentos seus, para que outras pessoas também conheçam a Jesus Cristo, que também tenham essa esperança maravilhosa de vê-lo voltar em breve, Senhor. E que esta igreja possa ser um foco de luz, luz tão grande que possa abrir as cegueiras de qualquer pessoa que aqui passe. Eu lhe peço que leva-nos, Senhor, para as nossas casas, nos conceda uma bênção especial. Entre as bênçãos, eu lhe peço que o Senhor venha abençoar o pastor Luiz Maximiliano, que está na UTI lá em Cuiabá. A família está preocupada, nervosa e com toda a razão. Mas eu lhe peço que o Senhor possa ajudá-lo, que ele possa ser curado, se essa é a sua vontade, e que o Senhor possa estar cuidando da família, trazendo a esperança, a confiança no Senhor, o consolo se for necessário, para que eles possam ser vitoriosos no meio dessa provação tão grande. E as provações que nós aqui passamos, aqui onde estamos, possamos ser vitoriosos também. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor.